Graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos fez reino, sacerdotes para Deus, seu Pai. A Ele seja a glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eu, João, fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardo, a Filadélfia e a Laodiceia. A igreja de Éfeso, ao anjo da igreja escreve: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua perseverança. Sei que não podes suportar os maus e que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não o são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e por amor do meu nome sofreste, e não desfaleceste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. E se não, brevemente virei a ti, e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. A igreja de Esmirna, ao anjo da igreja escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que dizem ser judeus e não o são, porém são sinagoga de Satanás. Não temas o que hás de padecer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, para que sejais provados e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça
o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, de modo algum, sofrerá o dado da segunda morte. A igreja de Pérgamo, ao anjo da igreja escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 gumes. Sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, mas retens o meu nome e não negaste a minha fé, mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Entretanto, algumas coisas tenho contra ti, porque tens aí o que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, introduzindo-os a comerem das coisas sacrificadas a ídolos e a se prostituírem. Assim tens também alguns que, se igual, seguem a doutrina dos nicolaítas. Arrepende-te, pois, ou senão virei a ti em breve, e contra eles trabalharei contra a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei do maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e na pedra branca um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. A igreja de Tiatira, ao anjo da igreja escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chamas de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente. Conheça as tuas obras, e o teu amor, e a tua fé, e o teu serviço, e a tua perseverança, e sei que as tuas últimas obras são mais numerosas que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras a mulher Jezabel, que se diz profetiza, ela ensina e seduz os meus servos a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas a ídolos. E dei-lhe tempo para que se arrependesse. E ela não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a lanço num leito de dores e numa grande tribulação os que cometem adultério com ela. Se não se arrependeres das obras dela, e ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha os rins e os corações, e darei cada um de vós segundo as suas obras. Digo-vos, porém, a vós, os demais que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conhecem as chamadas profetezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas os que tendes, retente-o até que eu venha. Ao que vencer e ao que guardar as minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, quebrando-as no modo como são quebradas os vasos do oleiro.
assim como eu recebi a autoridade de meu Pai, também lhe darei a estrela da manhã. A igreja de Sardo, ao anjo da igreja escreve: isto diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas. Conheço as tuas obras, tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante, que está para morrer, porque não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Lembra-te, portanto, do que tens recebido e ouvido e guardado, e arrepende-te, pois se não vigiares, virei como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardo algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes e comigo andarão vestidas de branco. Portanto, são dignas. O que vencer será assim vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Antes, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja de Filadélfia. Ao anjo da igreja escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheça as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo, porquanto guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venham sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, donde jamais sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja de Laodiceia. Ao anjo da igreja escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente.
Oxalá foras frio ou quente, assim porque és morno, e não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Porquanto dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um coitado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças e vestes brancas, para que te vistas e não sejas manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio a fim de ungir-te os teus olhos, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. A comunidade evangélica Herdade. Ao anjo da igreja em Santo Amaro, conheço seu coração e tenho escutado seu clamor. Definirei o seu ministério em 3 meses. Estou te entregando uma chave, e não digas não. Eu farei um reboliço. À sua esposa darei sabedoria e paciência para te auxiliar. Multiplicarei o seu ministério e te darei inteligência para escrever livros inspirados por mim. Levarei este ministério a todo o Brasil e o farei conhecido. Igreja minha, coloco sobre ti o capacete da salvação e a minha espada, que é a minha palavra. Clame a mim em todas as situações, com toda oração e súplica. Estejam atentos e perseverem em oração por todos. Orem também pelos pastores, para que quando eles falarem da minha palavra, o ministério do Evangelho seja conhecido. Coragem, coragem! Coragem, igreja minha! Levantem-se! Marchem! A guerra já começou! Poderoso Senhor,